Amém, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Quantos estão felizes nessa noite aqui? Você crê que o poder do Espírito está neste lugar para tocar na sua vida? Você crê que Jesus está neste lugar para falar o seu coração, para ministrar o seu coração? Como eu tenho falado, à medida da expectativa que você coloca nele, não no local, não na banda, não no pregador, não nas pessoas, mas nele, à medida que você colocar a sua vida nele, a sua expectativa nele, é a medida que você vai receber do Senhor. Você pode estar no local de glória, você pode estar no local de adoração, no local cheio da presença de Deus, mas se o seu coração estiver fechado, nada vai mudar, nada vai ser transformado. Isso não depende nem do Espírito Santo. A palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 vai dizer: eis que estou à porta e... Vocês estão desanimados. Eis que estou à porta e bato. O Espírito Santo está batendo. Se alguém ouvir a minha voz, abrir essa porta, o seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele vai cear comigo. Olha que banquete maravilhoso. Não tem banquete melhor do que estar na presença de Deus, do que estar recebendo do Pai a presença dEle e tudo aquilo que Ele tem para os seus filhos, em todo o tempo, em todo dia, em todas as horas, basta nós acreditarmos. Queridos, nós estamos, dá até para você perceber, né? Entrando num tempo de correria, de final de ano, de correria, de trabalho, aonde as pessoas estão muito ocupadas por conta do trabalho. A gente entende isso, porque é o verão, é o tempo onde há uma expectativa de conseguir, ganhar um pouco a mais, para podermos juntar para o inverno, para as outras estações, e é até prudente, desde que isso não atrapalhe o nosso relacionamento com Deus. Amém? E a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite foi oração. Oração. Eu penso que a igreja do Senhor, ela perde muito, não a igreja IEB Trancoso, a igreja de Trancoso, mas a igreja do Senhor no Brasil e no mundo, ela tem perdido muito porque ela não está acessando os lugares celestiais através da oração, porque é só através da oração que nós podemos acessar tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Você está aqui comigo? Eu queria de verdade, vou tentar, eu sempre falo isso, vou tentar ser breve, mas incisivo naquilo que eu quero colocar no seu coração. Na verdade, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, e certamente através dessa palavra pode alcançar o seu coração, se você assim permitir, como nós lemos ou ouvimos de Apocalipse 3:20. Amém? Então, oração, ela toca os céus. Oração, ela abre os céus. Oração, ela rasga os céus. Oração move o coração de Deus. Não é à toa que Mateus capítulo 6, versículo 6 vai dizer, olha, uma direção que Jesus nos dá. Entra no seu quarto, entra no seu secreto, feche a porta, fica lá no secreto, e aquele que está no secreto, ele vai te ouvir, vai te recompensar. Só há uma forma de mudarmos circunstâncias das nossas vidas. Diga comigo, oração. Você quer transformar o seu dia? Comece pela oração. Comece pelo seu devocional. Não, em nome de Jesus, não deixe o seu dia começar, pastor, eu já tenho Jesus. Amém, eu creio nisso. Não vá para o seu trabalho e lá você tente resolver as circunstâncias na força do seu braço, ou lá entre em desespero e fala, Senhor, me ajuda. Hoje pela manhã, nós tivemos um tempo gostoso de adoração, leitura da palavra e oração, eu e a minha esposa. Irmãos, eu posso te garantir, o meu dia foi diferente. Aonde eu chegava, a casa que eu chegava, casas aonde pessoas usam da idolatria, casas onde você entra e sente o cheiro de prostituição, de pornografia, de maledicência.
Mas quando você está no lugar, a atmosfera, como a gente costuma dizer, ela muda, o ambiente muda, porque chegou a presença de Deus. Mas isso se dá pela oração, acredite nisso, queridos. Foi diferente, eu falei assim, eu preciso, é óbvio que eu faço isso todos os dias, mas hoje eu coloquei acho que uma pitada a mais de fé naquele café da manhã. Que eu falei assim, como o Senhor colocou isso no meu coração, da oração, de ministrar os corações que estarão naquela noite, nessa noite, aqui na IEB Trancoso, e aqueles que estão nos assistindo, que talvez vão assistir depois, sobre oração, eu falei assim, eu vou me derramar um pouco mais, eu vou me entregar um pouco mais. Irmãos, foi diferente o meu dia, foi diferente, eu tive experiências, que o Senhor foi abrindo assim, e quando você chega no lugar, é diferente. Eu sempre chego no lugar e falo, paz esteja neste lugar, às vezes baixinho, para as pessoas não precisarem ouvir, e falo, Senhor, esteja operando neste lugar. Então, como nós estamos falando de oração, a ideia é que a partir dessa mensagem, a partir do momento que vocês saírem deste lugar, tentem viver uma conexão maior com esse Deus. Eu passei 2 vezes já vindo da minha casa de carro e vi um movimento estranho, um monte de gente de branco com aqueles, que vocês já devem saber o que é. E aí eu já fui repreendendo, eu falei, Senhor, em nome de Jesus. Sabe por quê? Você ri, né? Porque a força do mal, ela existe, amém? Assim como o nosso Deus é a força do bem. Mas a força do mal, eles não brincam de serem maus. Aquilo que eles se propõem a fazer, eles fazem. Repare isso. Mas nós, como cristão, e aí eu falo, não estou falando de nós aqui, eu estou falando no cristianismo em geral, muitas vezes, sem perceber, a gente brinca com aquilo que é do mal, e não nos posicionamos a nosso favor, a favor do reino, a favor da nossa família, a favor das nossas próprias vidas, a favor do nosso trabalho. Nós temos essa dificuldade de entendermos que todos os dias nós precisamos ser alimentados, através da oração, da palavra, do jejum, através da meditação na palavra, e tudo que o inimigo quer é distorcer aquilo que é de bom, aquilo que Deus colocou que é bom para a minha vida e para a sua vida. E a mesma palavra, por exemplo, quando Davi fala no Salmos 1, medita na minha lei, medita na minha palavra, dia e noite, ele está falando medita. Eu já fiz isso, quando alguém falava assim, olha, vamos meditar, não parece aqueles negócios de budismo, alguma coisa assim? Porque o inimigo lança uma semente como se meditar fosse algo desse povo. Mas não, a palavra de Deus pede para que a gente possa meditar, amém? Então nós vamos orar agora, obviamente, se nós estamos falando de oração, nós vamos orar. E aí, se você puder, não tiver com dores na coluna, na perna, não tiver cansado, se você puder se ajoelhar comigo, eu te peço que você ajoelhe, não só dobre os seus joelhos, mas dobre o seu coração agora na presença do Senhor. Em nome de Jesus, dobre a sua vida. Você veio neste lugar para prestar uma homenagem ao Deus eterno, a Ele que é invisível, mas é real, a Ele a qual nós estamos aqui ministrando louvores e adoração. Ô Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui por uma causa, Pai, e essa causa, ela passa pelo Teu reino. Não faria sentido, ó Pai, se nós estivéssemos neste lugar, somente para cumprir um tempo social, somente para uma reunião, sem nenhum propósito. Não sairíamos das nossas casas, ó Deus, em meio a tantas demandas, correrias do dia a dia, simplesmente para estarmos no local. Não, Senhor,
Nós estamos aqui porque nós acreditamos no poder da oração, nós acreditamos no poder que há no nome de Jesus, nós acreditamos no poder do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é invisível, mas real, é o Deus imortal, o Deus eterno, o Deus que era, que é e que há de vir, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Tu és tudo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui para tocar em nossos corações e entendermos que através da oração nós podemos mover o teu coração. Através da oração nós podemos abençoar a cidade de Trancoso, e é isso que nós estamos aqui agora fazendo, Pai. Todos os portais, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tenta abrir nessa cidade, todas as brechas do inimigo, tudo aquilo que o inimigo tenta contra nossas vidas, todas as brechas de pessoas, ó Pai, que são usadas por Satanás, nós repreendemos agora no nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor vá à frente de todos os nossos filhos, todos os filhos dessa casa, Pai, todos os nossos irmãos, todos aqueles que fazem parte dessa família, vá repreendendo todo o mal, tudo aquilo que não procede do Senhor. Cessa agora esse mal, essa virose, em nome de Jesus, e cessa, ó Pai, principalmente a virose da espiritualidade falida, da espiritualidade fria, Pai. Nós queremos ser cristãos, ó Deus, que tenha certeza do Deus que nós estamos servindo, e é através da oração que nós conquistamos, ó Pai, esse poder que pode nos mover com ousadia na Tua Palavra, o poder do Espírito Santo. Obrigado, Pai, pela vida de cada um que aqui está. Eu oro para que o Senhor venha nos fortalecer. Eu oro por cada missionário que aqui está, porque somos missionários no nosso trabalho, somos missionários na nossa empresa, somos missionários na nossa vizinhança, somos missionários na nossa cidade, nas praças, ó Deus, nas padarias, nos supermercados, nas farmácias, onde estamos, somos missionários. Venha revestir-nos com o Teu poder e a Tua graça, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, te dando toda a honra, glória e louvor. E eu peço em nome de Jesus, trabalha em nossos corações nessa noite, de uma forma, Deus, que o Senhor venha impactar, em nome de Jesus, que a igreja do Senhor se posicione em oração todos os dias, para que nós possamos tomar posse dessa palavra, de que em Jesus somos mais do que vencedores. Amém? Sim, Espírito Santo, pode ficar de pé no seu lugar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pode sentar. Sabendo, Satanás, sabendo o poder que há em você, diga para o seu irmão assim: há poder em você, mas não é em você, é no Espírito que está em você, o Espírito Santo, e você precisa ativar isso, e Satanás sabe disso. E o que ele faz? E nada mais propício, e propenso a ser falado aqui nessa noite. O que ele faz? Êxodo 5 vai dizer que o faraó, que representa Satanás, ele percebe que o povo de Deus tem a chance de ir ao deserto para adorar, e eles falaram isso. Moisés e Arão chegaram para o faraó e disseram assim: olha, libera o meu povo, eles precisam ir para o deserto adorar a Deus, eles precisam ir para o deserto para buscar ao Senhor, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o mesmo Deus a qual nossos antepassados serviram. Sabe qual foi a resposta de Faraó? Eu não conheço esse Deus, eu não conheço esse Senhor, eu não sei quem Ele é. E mais, agora vocês não vão mais receber as palhas para fazer os tijolos, vocês é que vão atrás da palha. O que ele estava dizendo? Agora eu vou te dar mais trabalho, para que você não tenha tempo de orar, de adorar, de meditar e de buscar esse Deus. E isso acontece o tempo todo. Satanás, sabendo do poder que há na sua oração, porque a palavra diz que uma oração do justo pode ir muito em seus efeitos, então a sua oração pode curar alguém, a sua oração pode libertar a vida de alguém, a sua oração pode tocar o coração de alguém e trazer salvação para a vida daquela família. E você sabia que uma pessoa que você ganhar para Jesus pode ser essa pessoa que ganha a cidade de Trancoso? Então não despreze nenhuma pessoa, porque pode ser ela a pessoa que você vai ganhar para Jesus, e ela vai ser usada para ganhar muitas outras pessoas.
E Satanás, sabendo disso, ele vai jogando situações, ele vai tentando te distrair, ele vai tentando te dar mais ocupações, ele vai te dar propostas, trabalhos, e você só vai conseguir vencer e entender se você estiver no Espírito. Então você vai entender assim: olha, essa proposta aqui é de Deus, então vem para cá. Essa proposta aqui não é de Deus, então eu não quero ela não, vai para lá. Só o homem espiritual compreende as coisas do Espírito. E para sermos espiritual, não basta só termos recebido o Espírito Santo, nós temos que ativar esse Espírito, porque a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por força. Não é tomado por força a sua salvação, porque você já recebeu ela de graça, porque pela graça sois salvos. Mas o reino dos céus você precisa conquistar. Isso nós vamos falar outro dia, porque hoje a gente vai falar de oração. Amém? Quantos têm orado ao Senhor nesse tempo difícil? Por que tempo difícil? Porque nós estamos em guerra. Se você não sabia, você está sabendo agora. O mundo espiritual, ele não cessa de ter guerras. E eu não me lembro quem foi que falou, se foi o pastor Peter, que ele ilustrou muito bem isso. Que quando você se posiciona em Deus, os anjos do Senhor, eles vão em seu favor, os anjos do Senhor guerreiam em seu favor. Mas quando você não está em Deus, quem você dá legalidade são os anjos do demônio. É uma realidade. E nós precisamos entender isso, todos os dias. E aí, tem uma coisa que é muito interessante, porque no século XX, o século passado, aconteceu uma coisa que uma briga entre a ciência e a fé. Eles chegaram até a se divorciar, né? Cada um para o seu canto. Eles não entenderam que um complementa o outro. A sua fé, ela não anula a ciência. Vou dar um exemplo aqui. O meu sogro, ele já passou por 4 tipos de câncer e venceu os 4. Um deles, eu vou dar o testemunho de um deles. Ele estava em tratamento. O tratamento dele era em Belo Horizonte. Ele estava fazendo um tratamento, passou pela primeira parte, né, do tratamento, e voltou para Trancoso. E nós continuamos orando, da mesma forma, intercedendo, pedindo a Deus, cura. Mas em momento algum ele deixou de tratar. Isso está ligado à ciência com a fé. E um belo dia eles estavam em Porto Seguro, todos no carro, e o médico, que é da ciência, ligou para os filhos da fé. E o médico ligou e falou: olha, Paulo, então, você já está de passagem comprada para vir para Belo Horizonte, para a gente terminar o seu tratamento, fazer a quimioterapia. Mas então, eu não sei o que aconteceu aqui não, o seu exame aqui está dando que você não tem mais nada não. E o médico falou assim: olha, para confirmar, eu fiz o teste 2 vezes, porque na primeira eu achei que tinha dado algo errado, então eu fui novamente fazer o teste. E eu acho que, para a intriga do médico da ciência, ele foi curado. Isso é fé. Ele foi curado pela nossa fé, pela fé de orar, mas não deixou de usar a ciência. Porque talvez você pode pensar: mas no tempo de Jesus ia lá e curava. Mas no tempo de Jesus não tinha esses médicos todos aqui, né? Lucas não tinha nem chegado na história ainda. Lucas, o médico, chegou depois com o apóstolo Paulo. Então nós precisamos entender que as duas coisas, elas andam juntas, elas podem andar juntas. Você nunca vai deixar de ter a sua fé, nunca vai deixar de buscar ao seu Deus. Ele pode curar instantaneamente, Ele pode curar processualmente, mas também nós podemos ter o auxílio daqueles que são capacitados por Deus, porque a ciência foi Deus que fez. E agora no século 21, eles começaram a se reatar, a fazer as pazes. Então começaram a se juntar novamente, querer reatar o casamento. E
a neurociência, eles têm um ramo, eu até anotei aqui, chama neuroteologia. Olha que bonito, neuroteologia. Então, esse ramo é um ramo da ciência que, através de estudos, comprovam melhorias cerebrais de quem tem experiências espirituais. Olha que lindo isso. Perceba que tudo que Deus faz, Ele faz para nos presentear. Tudo que Deus faz, Ele faz para o nosso próprio benefício. Tudo que Deus faz, Ele faz porque Ele é um Deus Pai. É para nos ajudar. Por quê? Você orando ou não, isso não vai mudar Deus. Amém? Você está aqui? Orando ou não, isso não muda Deus. Orando, muda você. Diga para o seu irmão, fala, orando muda você. Viu, Eris? Orando muda você. Orando muda você. E isso é comprovado na ciência. E um pouco disso que eu queria falar. Os benefícios, ou os 7 benefícios da oração para o nosso cérebro, para a nossa vida física. Tudo que nós colocamos diante do Senhor, além das sementes espirituais, isso vem como uma semente para a nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Vamos lá? Primeiro benefício então. Qual é o primeiro benefício da oração na sua vida, na minha vida? Aumentar nossa resistência à dor. Parece até óbvio, né? Quando você vê uma pessoa que está passando por dificuldades, mas você sabe que essa pessoa é cristã e é uma pessoa de oração, um homem de oração, uma mulher de oração, e você fala assim, talvez, poxa, talvez se eu passasse por aquilo que esse irmão está passando, eu não daria conta não, mas você dá, através da oração, porque a oração, ela aumenta a resistência à dor. Um estudo fala que ele diminui o fluxo no córtex cerebral parietal superior, responsável pela atividade sensorial. Olha que lindo isso. Quando você ora, você dá um corte nesse córtex, você diminui o fluxo de dor nesse córtex, a ponto de... Quem já, por exemplo, tomou uma pancada e você fala assim, ó, tem... Para diminuir a dor, não diminui. Quando você faz isso aqui, você está estimulando chegar essa mensagem no seu cérebro antes da própria dor. Por isso que vai diminuindo a dor. É mais ou menos isso que acontece. Quando você ora, você aumenta a sua resistência à dor. A sua dor, ela é diminuída. Amém? Ele fala também que quando você entra num ambiente que talvez é desagradável para você e que talvez te cause dor, quando você está em oração, até esse ambiente fica menos desconfortável para você. Então você vai para um ambiente com mais confiança. Sabe quando você chega mais cedo na igreja, que tem a oração 6:30, você está ali na oração com os irmãos, e aí vai enchendo, a presença de Deus vai te enchendo, ela vai te dando mais força, ela vai te dando mais ousadia na palavra, ela vai te dando mais capacitação, e você se sente mais confiante, ela vai te dando uma resistência a qualquer dor, uma dor emocional, uma dor física, uma dor da rejeição, a dor de você ser excluído, e Deus vai te dando esse tipo de força. Lembra quando Jesus estava ali no Getsêmani, orando ao Senhor? Irmãos, vocês talvez não tenham a ideia do que Jesus estava sentindo naquele momento. A Bíblia fala que a dor dele era tão grande que ele suou gotas de sangue. Sabe o que estava sobre Jesus ali? O que Isaías escreveu 700 anos atrás de Jesus, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Naquele momento, o pecado da humanidade, o pecado daquele povo que vivia em Israel, o pecado do povo que veio depois, o pecado do nosso povo, o nosso pecado estava sobre Jesus, todo o nosso pecado estava sobre Jesus. Você já parou para pensar sobre isso? Que toda a humanidade, o pecado de toda a humanidade estava sobre Jesus naquele momento. Havia um peso muito grande.
Jesus era 100% Deus, sim, mas ele também era 100% homem. Ele tinha também os seus sentimentos. E naquele momento, em oração, ele sua gotas de sangue. A dor era muito grande, mas a oração o fortaleceu, porque logo em seguida ele diz assim: que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Então Jesus resistiu àquela dor. A dor também de Paulo e Silas na prisão em Atos 16, quando eles são injustamente presos. E naquele momento eles começam a orar e a cantar a Deus. Aquela oração, aquela dor, aquele momento ali difícil de prisão, de injustiça, se tornou em cânticos ao Senhor. Por quê? Porque a oração aumenta a nossa resistência à dor. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 9, vai nos dar uma direção do que Paulo também está escrevendo. Olha o que Paulo diz: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Que grande tesouro? Nós somos fracos, mas o Espírito que habita em nós, ele é poderoso, ele é um grande tesouro, e você precisa usar desse grande tesouro para poder fortalecer sua fé. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Sabe por que Deus muitas vezes não nos usa? Porque Ele sabe que se Ele me usar ou te usar para certas situações, você vai trazer a glória para você. Eu não conheço o seu coração profundo, você não conhece o meu coração profundo, mas Ele conhece. Então muitas vezes você tem, ou eu tenho, um poder que há no Espírito Santo, mas nós ainda não agimos, porque muitos de nós usamos esses poderes, usamos esses dons e talentos para a nossa própria glória e louvor. Mas a glória é de Deus, porque o grande poder vem de Deus e não de nós. Verso 8: de todos os lados, olha o que Paulo está dizendo. Nós estamos falando que o primeiro benefício é a oração aumenta a nossa resistência à dor. Então ele está falando assim, Paulo, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. O que é ser pressionado por aflições? É ser perseguido por fora, mas por dentro nós estamos fortes, nós não somos esmagados. O que é perseguido está fora, mas dentro tem um espírito forte, e através da oração você ativa isso. Ficamos perplexos com tudo o que acontece, mas não desesperados, porque perplexo é por fora, mas a esperança está dentro. Então nós não desesperamos. Verso 9: somos perseguidos. Perseguidos é por fora, mas não abandonados, porque o Espírito de Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então por fora nós somos perseguidos, mas por dentro nunca abandonados. Somos derrubados, isso é por fora, mas não destruídos, porque ninguém pode tocar naquilo que está dentro de você. O Espírito que está dentro de você é inabalável, é intocável, e só eu e você podemos ativar esse Espírito através da oração. Amém? E o segundo benefício: a oração aumenta a reconstrução cerebral. Você sabia disso? Você tem noção do que é isso? Ele está dizendo que a oração ajuda a reconstruir parte do nosso cérebro que talvez esteja precisando de um reparo. Imagina comigo que alguém teve uma lesão grave, muscular ou óssea, quebrou, perdeu parte dessa musculatura, e agora ela, depois do tratamento médico, ela precisa fazer uma fisioterapia. E essa fisioterapia, ela faz exercícios para poder reconstruir aquele músculo que está ou estava machucado ou perdido por umas fibras. Precisa desse movimento, dessa atitude para poder reconstruir esse músculo.
A oração é o nosso movimento para reconstruir sinapses cerebrais que foram destruídas, plasticidade do nosso cérebro que muitas vezes precisam ser reconstruídas. Ou seja, a oração faz o ser humano até mais inteligente e sábio. Então, ele fala aqui, a oração devolve a musculatura cerebral. Cara, isso é poderoso. Eu não sei se você está entendendo nessa noite. Eu não sei se você está pegando isso nessa noite. Mas a oração, além de te dar resistência à dor, ela pode modificar sinapses neurais, reconstruir o seu cérebro, plastificar ou plasticidades que vão trazer para você uma reconstrução cerebral. Meu Deus. Qual é o terceiro benefício? A oração melhora a concentração e a atenção, que é o problema dessa geração. Você já reparou? Mesmo que você tente parar um tempo para ler a Bíblia, orar, sempre acontece alguma coisa e você se distrai. Você vai parar para orar, mas aí vem alguém, ou você vê algum movimento, e não é à toa que quando a gente está na igreja, a gente pede, olha, feche os seus olhos para orar. Por quê? Porque a maioria de nós somos muito visuais. Então qualquer movimento que você vê, você se desconecta fácil. Você perde a concentração fácil. E aí você se desconecta com aquilo que é eterno, daquilo que é importante. E a gente vai perdendo o importante por aquilo que é urgente muitas vezes. Então a oração aumenta, e isso eu estou falando, irmãos, não é porque eu achei isso não, isso aí é ciência, é neurociência, é algo comprovado que nós temos essas mudanças no nosso organismo, no nosso cérebro, por causa da oração. Isso é poderoso. Ou seja, quanto mais você ora, mais saúde espiritual. Quanto mais você ora, mais saúde emocional. Quanto mais você ora, mais saúde física. Comprovado. Sabe quando o provérbio diz assim: assim como o homem pensa, assim ele é. Se você pensa como Paulo diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, é assim que você vai andar. Vencedor. Em todas as áreas, na sua vida conjugal, familiar, profissional, espiritual, financeira, emocional, física. E a oração, ela nos deixa mais concentrados. Você quer ver? Faz um teste quando você vai ler a Bíblia. Primeiro você faz o que Jesus mandou fazer, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ele está dizendo assim, olha, primeiro você entra com uma adoração a Deus, uma forma de você adorar, contemplar a beleza e a presença de Deus. Depois, essa oração te faz entrar no nível espiritual e numa concentração, e você vai ali entrando nesse espírito de concentração e de meditação, e quando você vai à Bíblia, as coisas se clareiam muito mais fácil, e ele não se torna algo, nossa, nunca entendo, porque se você for diretamente na leitura, você vai ver que o nível de concentração é muito menor, o nível do seu cérebro de captar, a capacidade dele entender, vai diminuir muito. Então a oração faz com que nós estejamos concentrados naquilo que Deus tem para nossas vidas, amém? Quarto benefício, a oração aumenta a felicidade. Olha aí, ó. Quem corre atrás de felicidade aí? É só orar, irmão, é só orar, né? Não tem muita gente buscando a felicidade, muita gente coloca a esperança da felicidade num casamento, num carro, numa casa, num filho, ou talvez, agora eu achei uma igreja perfeita, a Hebe Trancoso é perfeita. Eu vou te falar, não é não, esquece isso, não existe. Se você achar,
Você me fala, mas você não vai achar não. Você vai ver que nós somos gente. E gente e família é o lugar que mais você tem desconfortos. É o lugar que mais você tem contendas, né? Vamos falar brigas, divergências. É o lugar que você vê dois irmãos gêmeos, univitelinos, que são iguais, né? E eles têm pensamentos completamente diferentes. Quem que lembra daquele videozinho que viralizou, que o irmão gêmeo ele foi lá e matou a formiguinha, e o outro começou a chorar desesperadamente porque tinha matado a formiguinha, e aquele olhava assim como se, olha, que cara fraco, né? Mas por quê? Porque família é isso. Então a oração, ela nos vai trazer um benefício de felicidade. Por quê? Porque nós somos seres espirituais, tendo uma experiência humana e com uma alma que nós precisamos controlar. Lembra disso? E essa alma é onde estão as nossas emoções, volições, e quando você ora, você consegue colocar a alma no lugar dela. Lembra Davi? Por que está abatidas, ó minha alma? Espera em Deus. Ele está dizendo assim: alma, você tem que ir para o campo espiritual para entender. Davi colocava a sua própria vida, sua própria alma nas mãos do Senhor. E a oração muda tudo, te traz felicidade. Lembra Filipenses 4,4, se quiser colocar aí. Olha o que Paulo vai dizer, é bem conhecido. Alegrem-se, né? Alegrem-se sempre no Senhor. Alegre-se aonde? A alegria tem um endereço, chamado Senhor. E o Senhor você só acessa através da oração. O Senhor você só acessa através da oração. Entenda isso. Há um endereço para a sua alegria, há um endereço para a sua felicidade. E esse endereço se chama o Senhor Jesus. Olha que interessante, a oração aumenta a atividade do sistema límbico, a área das nossas emoções. Sistema límbico é a área das nossas emoções. Então quando você ora, você libera hormônios como serotonina e dopamina, que são hormônios que te dão prazer, sensação de prazer. Irmãos, como eu falei, você está no meio, né, do povo de Deus, está ali em oração, ou se você estiver sozinho, mas a gente tem experiências claras que quando você está no meio do povo de Deus, está orando, a presença de Deus vai vindo, mas não é só a presença, são liberados hormônios no seu corpo, de prazer, e você vai se enchendo, sabe, a sua voz até aumenta no poder da oração ali, porque você vai se encorajando, vai se enchendo de hormônios que te dão prazer. Isso é de Deus para nossas vidas. Ou a ciência não é de Deus, os hormônios não são de Deus, tudo vem de Deus, irmãos. A gente tem que parar de pregar um evangelho somente espiritual e de falar, o mundo jaz no maligno, a terra, muitas pessoas são do maligno. Não, irmãos, a terra é de Deus, as pessoas são de Deus, quem criou foi Ele. Ou você acha que a praia Ele criou para o ímpio? Uma praia maravilhosa dessa, foi para você que é filho. Então alegre-se no Senhor, tem um endereço de oração, tem um entendimento, e tem também hormônios que são liberados. Olha só, a dopamina e a serotonina, eles são princípios ativos para quem está em depressão, ou seja, os antidepressivos têm esses hormônios. E se a gente soubesse que a oração vai nos dar esses mesmos hormônios, quem está passando perto da depressão aí, se orasse ao Senhor, não precisaria nem de antidepressivo. Você consegue compreender o tanto de benefício que Deus tem para nós? Mas nós precisamos nos conectar com Ele. Você não vai vencer aquilo que você precisa vencer na sua vida sem oração. Se você pega todos os avivalistas, todas as
revoluções, todos os lugares do mundo que tiveram avivamentos, pelo menos uma pessoa se colocou na brecha em oração. E essa pessoa revolucionou o lugar. Nós temos uma prova clara, por exemplo, lá na Suíça, em Genebra. Genebra era, por anos, o pior lugar do mundo para se viver, em termos de prostituição. Os padres de lá eram os cafetões da cidade, para vocês terem ideia. A religião usava da sua força para poder disseminar a prostituição no lugar. Estuda um pouquinho para você entender. E aí um homem chamado João Calvino foi lá no lugar. Ele foi só passar, num dia. Mas nesse dia virou uma estação, virou uma revolução no lugar. As pessoas começaram a entender o projeto de Deus. As pessoas começaram a se unir por um propósito maior. As indústrias, os trabalhadores das indústrias começaram a orar antes de começar a trabalhar. Começaram a colocar, olha, essa é a realidade de Genebra hoje, mas ela pode ser mudada a partir da nossa oração. Essa é a realidade de Genebra hoje, mas ela pode ser mudada a partir o nosso posicionamento em Deus, da nossa forma de agir, trabalhar, de falar. Porque às vezes você pensa eu estou no meu trabalho. O seu trabalho é o seu campo missionário. Você é um missionário no seu trabalho. E a partir disso, Genebra passou por anos a ser a melhor cidade para se viver no mundo. Tanto é que hoje, por exemplo, os melhores relógios do mundo, suíço. Os melhores chocolates do mundo, suíço. Melhores indústrias, mais organizadas, na Suíça. E aí Genebra perdeu para uma outra cidade, tempos depois. Só que essa cidade era do lado, era Zurique, que também recebeu um avivamento. Então, o avivamento, ele vem por meio da oração, por meio de pessoas que se colocam na brecha. Você quer um avivamento na sua vida espiritual, emocional, física, financeira, conjugal, familiar? Comece por você. A Bíblia fala que em Abraão todas as famílias da terra serão benditas. E chegou até nós, amém? Chegou até nós. Mas Abraão, talvez você possa pensar assim, mas pastor, meus avós eram perdidos, meus pais eram perdidos, eu era perdido e fui achado. Eu quero te dizer que tudo na sua família, no seu trabalho, na sua casa, nessa cidade chamada Trancoso, a qual nós moramos, tudo pode começar em você. Porque Abraão, o pai dele, se você não conhece, o pai dele se chamava Terá. E o pai dele era adorador de outros deuses. O pai dele não conhecia o Senhor, mas Abraão conheceu o Senhor. E tudo começou a partir de Abraão. E pode começar na minha vida e na sua. O avivamento de Trancoso, a presença de Deus em Trancoso, a mudança nas pessoas em Trancoso, a cura de Deus sobre Trancoso, sobre as pessoas, sobre a vida, sobre as famílias, a salvação de Deus pode chegar por causa da sua oração. O quinto benefício, a oração descansa mais que o sono. Olha isso, meu Deus, a oração descansa mais que o sono. Eu não estou anulando o poder do sono, tá? Eu sei que é muito importante. Mas lembra quando Jesus por várias vezes passava altas madrugadas orando? Por várias vezes Jesus estava na multidão, estava curando, dando pão para a multidão. E por várias vezes ele pegava e saía do meio da multidão e ia para o monte orar, para o lugar secreto orar. Ali ele estava se renovando. Então o quinto benefício é que a oração descansa mais que o sono. É comprovado cientificamente. Não vai deixar de dormir, viu, irmãos? Mas também você tem que orar. E também não é aquela oração, Senhor, dormiu. Esse eu acho que é o ápice, né? Quem está orando e dorme, né? Então a gente precisa entender que esses benefícios, eu estou falando somente de alguns, somente de 7, são vários que a oração nos dá.
são benefícios para nós. Olha só, a descarga elétrica de frequência, porque eu não sei se você sabe, existe uma frequência no nosso cérebro passando o tempo todo, e quando, por exemplo, você entra em estado de alerta, essa frequência aumenta. Quando você tem uma situação de risco, essa frequência aumenta, que é o sistema simpático, chamado simpático. Você precisa acionar o sistema parasimpático. O sistema parasimpático, ele é acionado com a oração também, que é um sistema que abaixa essa pressão. Inclusive, eu anotei aqui que ele abaixa 50% do cortisol. Sabe o que é o cortisol? O hormônio do estresse. Sabe o que o cortisol faz? Faz você ficar mais estressado, faz você perder massa muscular, perder massa magra, e essa massa magra vai fazer você engordar mais. Diga misericórdia, pelo menos, para saber que você está aí. Então, a oração elimina pelo menos 50% do cortisol. Olha que coisa boa. Ou seja, elimina boa parte do estresse. E Filipenses, capítulo 4 também, versículos 6 e 7 agora. Vamos ler todos juntos? Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisa e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Que Ele já fez, e o que você orou, Ele também já fez, amém? Porque já está tudo pronto. Então olha que interessante, em vez disso, orem. Ou seja, Ele está dizendo, você está preocupado, você está estressado, ore a Deus. Vai viajar, Ícaro? Coloca diante do Senhor, o Senhor vai à frente, vai derrubando todo demônio de estrada, vai me livrando de todo homem e mulher má nesse trânsito, barbeiros, para não falar logo. Me livra, Pai, me livra de todo mal, de todo acidente. Então, Ele está dizendo, olha, se você está preocupado, ore ao Senhor. Ele vai diminuir o seu cortisol, Ele vai diminuir o seu estresse, Ele vai te dar mais paz, e você vai, além de orar, agradecer a Deus porque Ele já fez e porque Ele vai fazer na sua vida. Versículo 7. Então, através da oração, o que acontece? Você tem noção do que você leu? Se você orar, então vocês experimentarão. O que é experimentar, irmãos? É sentir no próprio corpo, provar, sentir na própria mente, sentir nos seus hormônios. Vocês vão experimentar a paz de Deus, que excede. Lembra que Paulo falou? Por fora nós somos atribulados, mas por dentro nós não estamos angustiados. Por quê? Porque a paz de Deus excede todo entendimento, e essa paz vem através da conexão que você tem com Deus, através da oração, e que guardará o coração de vocês. Ou seja, Provérbios vai dizer o quê? Em tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, pois ele procede às fontes da vida. E sua mente, que Paulo também fala em Romanos 12, transformai a vossa mente, não conformando com esse mundo, mas transformai a vossa mente, para que experimentei a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Ele guarda sua mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sexto benefício, esse aqui é bom, hein? A oração melhora a autoestima. Meu Deus! A oração melhora a autoestima. Por quê? Porque a oração também libera um outro hormônio chamado ocitocina. Alguém já ouviu falar ocitocina? Esse é chamado o hormônio do amor. Olha como é que Deus é bom conosco. Então a ocitocina é chamado o hormônio do amor. Sabe quando
a mulher vai ganhar um neném, e aí aquela compressão no útero, ela recebe uma forte camada de ocitocina, que é um hormônio de amor para ela poder suportar aquele momento, e quando ela recebe o bebê, aquilo ali não tem preço, né? É o que pelo menos a minha esposa falou para mim, né? Então, é quando você entende, quando a Bíblia diz que é melhor dar que receber. Quando você é generoso. Eu não sei se você já percebeu, quando você é generoso com alguém, presenteia alguém, ajuda alguém, você se sente bem, sim ou não? Quando você abençoa alguém, ou até mesmo faz uma oração por alguém, ou entrega alguma coisa por alguém, você se sente bem, porque ali foi liberado ocitocina, hormônio do amor. Olha que lindo. Deus é precioso, Deus é detalhista, Deus é amoroso. Você se sente bem e você sai forte, por isso que você se sente com a autoestima melhor, porque você fala, uau, que bom que eu estou sentindo. Então a autoestima melhora. Sabe quando você parece que você recebe um poder de Deus quando você ora? É isso. Você ora e você se sente capacitado, não por você, mas pelo Espírito que está dentro de você. Então isso te encoraja. Percebeu que o Eris falou assim, olha, eu estou me acostumando a subir aqui. Você percebeu que, com todo respeito, você está sendo mais fluente na voz? Vocês perceberam isso? Porque isso vai trazendo. E todas as vezes que eu chego aqui na igreja, que eu vou lá na sala de oração, quem eu encontro lá? Muitas vezes sozinho, o Eris, em adoração e oração. Você pode também fazer isso, amém? Chegar um pouquinho mais cedo quando der, ir na sala de oração ou aqui na igreja. Mas eu percebi isso. Eu até falei com ele, vamos orar aqui porque hoje eu vou falar sobre oração. Então, certeza que ele chega aqui com mais confiança para falar o que ele tem para falar, porque isso melhora a sua autoestima, amém, queridos? E o último benefício, se o louvor quiser ir subindo, para a gente finalizar, a oração melhora sua capacidade de tomar decisão. Você sabia disso? Irmãos, em todos os momentos, em todos os segundos e minutos nós tomamos decisão, sim ou não? Você tem um compromisso amanhã cedo para trabalhar. Aí você coloca o despertador, alguns colocam 1 hora antes, outros colocam meia hora antes, e o despertador toca. Aí alguns vão lá no soninho, modo soninho. E você decide se você vai levantar aquela hora ou se vai levantar 5 ou 10 minutos depois. E aí o despertador toca de novo. E você pensa, levanto ou não levanto? Você toma outra decisão, ou levanto ou eu não levanto. Daí você acorda, você tem que tomar a decisão. Toma um copo d'água, vou escovar o dente, vou trocar de roupa primeiro, tomo banho, o que você vai fazer? É outra decisão, alguns segundos. E agora, tomo café, ou eu oro primeiro, ou eu oro primeiro, tomo café, outra decisão. Irmãos, o tempo todo nós estamos nessas tomadas de decisão. Faço isso ou não faço? Eu quero te dizer uma coisa, vai para a oração. Ela vai te capacitar a tomar as melhores decisões da sua vida. Por quê? Porque a oração, ela aciona o seu córtex pré-frontal. O que é o córtex pré-frontal? É a capacidade que o cérebro tem de discernir as coisas. Sabe quando você está num problema grande? E aí eu falei isso com um pastor ontem, se eu não me engano, sobre isso. Eu falei, pastor, me fala sobre uma coisa, sobre a minha vida. Porque às vezes eu estou dentro de uma situação, dentro de um furacão, e a gente não consegue entender o que está passando. Mas às vezes uma pessoa que está de fora, ela consegue entender com clareza a decisão certa a tomar.
E quando você ora, parece que você sai de dentro do furacão. Sabe quando Jesus estava no barco e a tempestade veio e ele orou, repreendendo o vento, repreendendo a tempestade, o mal, enfim. Ali, ele trouxe paz para aquele lugar, e a capacidade de decisão é muito mais fácil. Então quando você ora, você aciona o seu córtex frontal, pré-frontal, e discerne melhor. Ou seja, a oração te deixa mais inteligente. Diga assim: Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo? Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17 vai dizer assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. A proposta de Deus para nós essa noite é uma vida com mais oração. Uma vida, a ideia dessa mensagem de hoje é: saia deste lugar e se conecte com Deus. Sabe, você sabia que tudo que toma o lugar de Deus nas nossas vidas pode ser o nosso ídolo? Eu falo pode ser porque a Bíblia é boazinha, né? Vamos dizer assim, nós somos bonzinhos. Mas na verdade tudo que toma o lugar de Deus é um ídolo na sua vida. Então o que adianta nós cristãos falarmos que os católicos são idólatras, se muitas vezes Deus está perdendo para o nosso celular? O que adianta falar que o outro é idólatra, se muitas vezes Deus está perdendo para a televisão, Deus está perdendo para outras coisas? E a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Porque eu não sei se você entendeu o propósito de ser noiva do Senhor. A noiva, ela se guarda para o casamento. Aleluia! A noiva que não se guarda, ela está se prostituindo. E a Bíblia fala que em Romanos que os prostitutos não herdarão o reino dos céus. Eu não estou falando só de sexo, não. Estou falando que quando você troca a Deus, o momento de oração, por mais tempo no celular, eu e você, nós estamos nos prostituindo, estamos idolatrando o nosso celular, com a desculpa de que nós precisamos dele para trabalhar, para outras coisas, enganando o nosso próprio cérebro, deixando de orar e deixando de receber todos esses benefícios que nós vemos hoje. Irmão, nós estamos aqui num tempo para falar a verdade ao seu coração. O apóstolo Paulo mesmo disse: eu não nasci, eu não estou aqui nessa terra para agradar pessoas, estou aqui para agradar a Deus. E o que Deus pede para a gente falar, a gente vai falar, porque é necessário. A palavra do Senhor diz que Deus corrige ao filho que ama. E a correção não é para a morte, a correção é para uma esperança de um tempo melhor, de sermos provados e aprovados pelo Senhor. Então esse é o tempo. Eu costumo dizer que há um tempo de guerrear e um tempo de descansar. No espírito é um tempo de guerrear. É um tempo que vem muitas pessoas do mundo inteiro para este lugar. Pessoas carregadas, cheias de demônios, cheias de brechas espirituais, aonde abrem portais aonde eles estão. E sabe quem é que tem que estar na brecha? Diga assim: eu. Tá vendo como é que distrai? A menina veio pra cá, aí os meninos aí tudo olhando. Conecta no céu, irmão. Conecta naquilo que Deus fez para você. Nós distraímos muito fácil. É isso que o diabo quer, roubar aquilo. Sabe por quê? Ele não pode roubar a sua vida, a salvação. Porque quando você aceitou a Cristo, você é dele, amém? Mas ele pode roubar os seus sonhos, ele pode roubar os seus projetos, ele pode roubar o que está em Mateus 10, João 10, que fala que ele é ladrão. Roubar
a abundância que Deus tem para a sua vida. Então, quando a gente se distrai, quando a gente não entende o que Deus está falando, a gente corre o risco de perder o rumo da caminhada. E nós falamos somente de 7 aqui, 7 benefícios que a oração traz para nós. Somente esses 7 é suficiente para você viver uma vida de alegria, de abundância, de regozijo na presença do Senhor, de saber que Ele é Deus, de que Ele é Pai, que Ele provê em todas as áreas de sua vida, amém? Vamos adorar.